Se você fosse para um internato de freiras, mas descobrisse que todo mundo ali faz parte de um culto que quer trazer o anticristo à vida, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Margaret tentando sobreviver a esse lugar macabro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o culto do diabo em A Primeira Profecia. Esse padre está prestes a descobrir um segredo maligno. Isso porque Brennan teve que ir atrás de um velho amigo para tirar uma história que ouviu a limpo, mas quando chegou no convento onde o velho ficava, o padre nota que estavam reformando as vidraças e fica preocupado que em algum momento aconteça um acidente. Entrando, o Brennan vai conversar com o Harris, um homem que pediu para nunca mais ser procurado, pois já contou tudo o que sabia. O cara entrega uma foto que provava o nascimento de uma criança amaldiçoada, e assustado com as coisas que ouviu, Brennan pede para saber mais. Porém, tudo que Harris consegue contar é que a menina não nasceu de uma forma natural. Ela foi concebida durante um ritual macabro, usando uma cultista devota, que mesmo seguindo a sua fé, sentiu medo e dor durante todo o processo em que o demônio a possuía. E o nascimento da garota foi rápido, como se ela crescesse sobrenaturalmente dentro da cultista. Mas isso era tudo que Harris conseguia falar, pois esse fato lhe traumatizou tanto que ele ainda podia ouvir as vozes da mulher em sua cabeça. Então, o velho sai andando até o lado de fora, e Brennan o segue, falando que o cara nunca seria perdoado se continuasse fugindo. Só que o padre conta que não queria perdão. Nesse momento, os dois veem cacos de vidro caindo e um tubo de metal se solta dos andaimes, acertando a cabeça de Harris, que sorria até os seus últimos momentos, pois sabia que ao menos na morte, ele estaria livre da culpa e do mal que estava chegando. Ok, por incrível que pareça, galera, se o Harris tivesse sido socorrido rapidamente e levado até o hospital mais próximo, é bem possível que ele ainda consiga sobreviver. Isso porque não é tão incomum pessoas ficarem vivas depois de sofrerem acidentes que danificaram ou geraram uma perda parcial do seu cérebro, até porque a parte da cabeça do velho que foi arrancada é chamada de lobo occipital, que é a zona cerebral responsável por fazer o reconhecimento de imagem, processamento de informações visuais, interpretação de cores, percepção do movimento e também de profundidade. Ou seja, Harris provavelmente iria ficar cego, ou não iria mais conseguir enxergar e reconhecer as coisas como antes. Mas isso não impediria ele de viver uma vida tranquila e quase normal, pois como eu disse antes, o que não falta são pessoas que machucaram o cérebro e sobreviveram e vivem normalmente até hoje, mesmo tendo perdido partes importantes da cabeça, como o famoso homem com metade da cabeça, o Carlos Rodrigues, e eu já falei sobre ele aqui no canal, e esse cara é bem doido. Outro caso muito famoso aconteceu em 1848, quando Phineas Gage, um operário de obras, estava plantando dinamite em um rochedo para construir uma estrada de ferro, e Phineas foi o encarregado de colocar a pólvora para dentro de um profundo buraco aberto na rocha. Só que no momento em que ele pressionou a pólvora para o buraco, o atrito causou uma faísca, fazendo tudo explodir, e jogando uma barra de ferro de 1,5 m de comprimento contra o crânio dele, perfurando sua bochecha e destruindo seu olho, além de atravessar a sua cabeça. E eu acho que o Ferb não estava lá para ajudar ele dessa vez. Surpreendentemente, Phineas permaneceu consciente depois do acidente, sendo levado ao médico local, e o cara ainda conseguiu falar e podia caminhar. Além do sangue perdido e alguns problemas de infecção, ele não só sobreviveu à lesão, como também se recuperou fisicamente muito bem. O problema veio depois do acidente, pois quando teve alta, todos ao seu redor falavam que Phineas teria se transformado num homem de mau gênio, grosseiro, desrespeitoso com os colegas e incapaz de aceitar conselhos. Os seus planos foram abandonados, e ele passou a agir sem pensar nas consequências. A sua transformação foi tão grande que todos diziam que o Gage deixou de ser ele mesmo. Por causa disso, o homem foi demitido de seu emprego por indisciplina, e não conseguiu mais ter um emprego fixo, chegando a ser atração de circo, e até mesmo tentar a vida no Chile, voltando posteriormente aos Estados Unidos. Ele viveu mais 12 anos depois disso, e morreu em 21 de maio de 1860. Ou seja, perto disso tudo, o ferimento de Harris parece só um arranhão, não é mesmo? Se ele sobrevivesse, com certeza ele iria conseguir o que queria, não ligar para o apocalipse. Longe dali, conhecemos a irmã Margaret, uma jovem freira que tinha ido até a Roma para tirar o véu, e lá ela é recebida pelo padre Gabriel, que veio buscar a garota, pois sempre quis conhecê-la, já que o cardinal Lawrence sempre falava muito bem dela. E o senhor também foi buscar a menina, pois a considerava uma filha. E no caminho até esse lugar, Margaret repara que tinham muitos protestantes nas ruas, e Lawrence conta que esses protestos eram para adquirir direitos melhores para os trabalhadores e estudantes, mas também eram desrespeito com as autoridades locais. E conta que a cada dia menos pessoas procuravam a igreja, mas talvez Margaret conseguisse ajudá-los a encontrar o caminho até eles, pois sabia que a jovem era predestinada a grandes coisas. Chegando no internato, a freira é carinhosamente recebida pela irmã Sylvia, que começa a apresentar o local para a garota, contando que eram contratados pelo governo para ajudar mães solteiras que estavam prestes a dar à luz. E por isso eles faziam partos todas as semanas, cuidando atualmente de 62 meninas. Em seguida, Sylvia leva a nova freira para fazer um tour pelo local, conhecendo todas as crianças. E ela aproveita para apresentar a irmã Angélica, contando que aquela jovem foi abandonada nas escadas do convento há muitos anos atrás, e foi criada ali pelas freiras, sempre trabalhando muito bem, e mantendo todas as crianças alegres. Nesse momento, Sylvia ouve alguns gritos, então a mulher vai checar o que estava acontecendo, e deixa Margaret sozinha no corredor. Porém, a jovem escuta um canto vindo de um dos quartos, e vai
vai ver quem estava cantarolando sua canção favorita. É aí que ela conhece Carlita, uma jovem que parece ter problemas mentais. Margaret tenta conversar com a menina, mas Carlita se arrasta em silêncio até a freira, apenas para lamber o seu rosto. E aí Sylvia aparece afastando as duas, e pede para Margaret sair daquele quarto. Mas antes a criança lhe dá um desenho estranho. Lá fora, Sylvia conta que mantinha uma garota presa ali, pois ela machucava as outras crianças quando tinha surtos. Depois disso, a irmã leva a novata para conhecer seu motorista Luca, que iria acompanhá-la em todas as viagens por Roma, para evitar problemas já que a cidade estava muito perigosa por conta dos protestantes. Chegando no seu apartamento, Margaret decide dar uma olhada no desenho que recebeu, só que ela ficou assustada com a ilustração bizarra do que parecia ser um parto feito pelas freiras, sem nem imaginar o significado sombrio por trás daquilo. Bom galera, é bem provável que Carlita tenha algum transtorno psicológico devido ao seu comportamento agressivo, e o fato de que ela tem grande dificuldade de socializar ao receber ordens. E como o internato de freiras não tem condições e nem pessoal especializado para cuidar de pessoas assim, fora que em 1971 a psicologia ainda estava fazendo uma transição para um modelo de atendimento mais humanitário, que visava cuidar melhor dos pacientes ao invés de praticamente torturá-los, pois nessa época as doenças psicológicas eram muito mal compreendidas e tratadas pelas pessoas como um mero incômodo, deixando pessoas com doenças mentais à margem da sociedade, exatamente como acontece aqui no internato. Portanto, como Margaret é uma novata e já foi tratada dessa forma, ela deveria denunciar o internato por maus tratos e deixar que o governo levasse a menina até uma instituição especializada, fora que o estado também tinha que criar uma organização para ir até esses lugares e ter certeza que todos seguissem as normas e leis de forma correta, para que casos como o de Carlita parassem de acontecer, já que foi por volta de 1960 e 70 que o mundo todo começou a regularizar mais tratamentos psicológicos invasivos, proibindo ou ao menos reduzindo bastante o uso de lobotomia, por exemplo, que era um procedimento que danificava o lóbulo frontal das pessoas, que é responsável por conduzir o pensamento racional e a tomada de decisões, deixando elas praticamente em estado vegetativo. Então nem fazia tanto tempo assim que essa situação horrível tinha se resolvido. Fora que, levando em conta o desenho entregue para Margaret, pode ser que Carlita tenha visto as freiras fazerem algum parto, e por isso acabou adquirindo traumas que afetaram a sua saúde mental, pois essas operações eram realizadas ali mesmo, a poucos metros de distância dos dormitórios, porque dependendo de como o cérebro da menina lidou com isso, a jovem pode estar sofrendo de estresse pós-traumático, já que casos graves podem resultar em transtornos dissociativos, onde a pessoa pode experimentar desconexões da memória, identidade, consciência ou percepção, e até causar psicose, que adivinhem, gera alucinações e distorções da percepção da realidade, se encaixando exatamente no que Carlita estava passando. Mais tarde, enquanto estava fazendo sua oração antes de dormir, Margaret escuta vozes vindo do lado de fora da sua porta, dizendo que iriam precisar amarrar ela na cama se tivesse outro surto. E com isso, a moça começa a se lembrar da sua trágica infância, pois parecia que os demônios do passado ainda lhe seguiam, pois a jovem alucina com uma freira que tanto lhe fazia mal dentro do seu quarto. Só que as visões somem quando Luz aparece, uma mulher que estava se candidatando a noviça para começar a ser freira, e por isso ela tinha saído para aproveitar enquanto ainda podia mostrar seu corpo pela última vez, e as duas incrivelmente se dão muito bem. Em seguida elas se sentam para falar de suas histórias, e Margaret revela que era uma criança problemática no seu internato, pois tinha uma imaginação fértil, e vivia vendo coisas que não eram reais. Por causa disso, as freiras tinham que lhe corrigir diversas vezes, mas tudo mudou quando conheceu Lawrence, que era um padre na época. Ele ajudou Margaret a perceber que as alucinações estavam apenas em sua cabeça, e tudo melhorou depois daquilo. Por isso que ela escolheu ir até Roma para tirar o véu com a ajuda dele. E aí, em retribuição pela jovem contar a sua história, Luz fala que foi expulsa de casa aos 16 anos, e viveu nas ruas fazendo diversas coisas erradas por muito tempo, até que ouviu uma voz vindo como uma brisa quente, lhe dizendo que a casa era Deus. E depois disso, Luz começou a se sentir parte do mundo, e quis se tornar uma freira. No dia seguinte, as duas amigas vão para o convento, onde vemos que elas estavam se dando muito bem com as freiras. E nessa altura do campeonato, Margaret também já tinha feito amizade com a maioria das crianças, até que uma noite ela vai colocar as crianças para dormir, só que acaba notando que uma delas não estava em sua cama. Então, Margaret vai procurar por Carlita, e ouve os gritos dela pelos corredores. E quando se aproxima do quarto de onde eles estavam vindo, a moça percebe que as freiras dali faziam com Carlita a mesma coisa que Margaret sofreu na infância, amarrando ela na cama para tentar controlar os seus surtos. Mas quando percebem a presença da novata, elas fecham a porta, e um silêncio se instala no local. Porém, ele é quebrado por uma risada macabra que vinha da Angélica, que estava no final do corredor. Só que do nada, a irmã simplesmente começa a chorar, como se sofresse de bipolaridade. Mas antes de Margaret fazer qualquer coisa, Luz aparece e a leva rápido para casa, pois queria apresentar algo diferente para a amiga. Bom, pessoal, em 1970, como eu comentei, foi quando a lobotomia estava caindo em desuso e doenças mentais começaram a ganhar mais reconhecimento, trazendo tratamentos que realmente iam ajudar os pacientes, ao invés de torturá-los. Mas adivinha qual organização mais demorou para aceitar essas coisas todas? Exatamente, a Igreja Católica, que vivia falando sobre as pessoas com doenças mentais na verdade estarem sofrendo com possessão demoníaca, ou a famosa rebeldia jovem. Por conta disso, nesses internatos, era comum crianças neurodivergentes sofrerem agressões. Claro que isso mudou com o tempo, e não eram todas essas igrejas que tinham essas práticas, mas é inegável que isso era até que comum. Sabendo disso, Luz era uma pessoa
pessoa mais vivida e experiente, tendo um senso de certo e errado muito mais embasado no mundo externo, e ela deveria ao menos tentar ajudar a garota chamando um psicólogo para tratá-la, ou pedindo ao Estado para cuidar dela da melhor forma possível, pois ali ela só iria piorar a sua condição mental por ser isolada da sociedade e tratada com ódio e preconceito. O mesmo provavelmente foi feito com Margaret, que acabou sendo convencida de que suas alucinações não eram um problema, quando na verdade ela também pode ter algum transtorno sério, que devia ter sido tratado, mas acabou sendo negligenciado, podendo gerar sequelas para o resto da sua vida, como o fato de que até hoje ela alucina com seus traumas do passado. Mais tarde, as duas vão para casa, e Luz veste a amiga com roupas mais sensuais, convencendo ela a ir até uma balada, pois logo elas iriam se tornar freiras de verdade, pois tirariam o véu e abandonariam a vida mundana. Fora que Margaret iria fazer isso sem nem mesmo ter experimentado as coisas do mundo, e ela merecia ter isso antes de se comprometer com Deus para o resto da vida. Margaret até tenta negar de primeira, mas a curiosidade fala mais alto, e a garota acaba aceitando. Juntas, elas vão até um bar, onde a Margaret bebe da marvada pela primeira vez. Um tempo depois, ambas são abordadas por dois caras, e Margaret se interessa em Paolo, passando a noite papeando e bebendo com o sujeito, até que os pombinhos decidem ir para a pista, só que acabam rolando mais coisas do que uma simples dancinha, se é que vocês me entendem. E no dia seguinte, Margaret acorda detonada de ressaca, então ela se senta no sofá junto com a amiga, que conta que teve que separar ela do cara, porque os dois estavam muito agarrados, e vendo como a amiga estava bêbada, Luz trouxe ela para casa para garantir que nada mais acontecesse. Porém, isso tudo é o suficiente para deixar a Margaret em choque, pois ela sabia que tinha perdido a sua castidade, o que para freiras é muito importante. Por isso, ela fica rezando por horas na capela para tentar obter o perdão, sem perceber o padre Brennan lhe observando. E assim que ela sai da capela para se sentar numa praça e pensar um pouco, o cara se aproxima contando que sabia de tudo sobre Margaret, e falando que coisas ruins iriam começar a acontecer em volta da Carlita, portanto a jovem precisava ficar longe dela. Mas se quisesse saber mais, Brennan lhe dá o endereço da sua casa para poderem conversar melhor. Ok, eu já falei isso algumas vezes aqui, e isso deveria ser praticamente um senso comum ao redor do mundo. Não aceite bebidas de estranhos em uma balada, ou em qualquer outro lugar. Se você não viu a bebida sendo preparada em todas as etapas, não aceite. É dessa forma que você acaba sendo sequestrado e acorda numa banheira de gelo, ou coisa pior. Dito isso, acho que com tudo que estamos vendo, pessoal, já sabemos bem para onde essa história vai nos levar, né? Porém, tem uma coisa que Margaret poderia fazer para evitar de ficar grávida do Polo, já que deixaram a entender que rolou uma relaxada ali, e seria tomar uma pílula anticoncepcional. E sim, elas já existiam nessa época, apesar de serem consideradas um pecado gigante pela igreja, pois naquele tempo elas eram consideradas abortistas, sendo que, como o nome já diz, elas apenas impedem a concepção. Quanto a essa cerimônia de tirar o véu que todos ficam falando tanto, eu vou explicar rapidinho como uma curiosidade só pra ninguém ficar perdido. Véu é o nome daquele paninho que as noviças usam na cabeça para representar que são noivas de Deus, e ao retirar esse véu elas se comprometem para sempre com a missão divina, como se estivessem se casando, virando as freiras que nós todos conhecemos. Lembrando que quando uma noviça desiste da vida de freira, ela também retira o véu, mas aí no caso seria para sair da vida religiosa. Quanto a Brennan, pessoal, depois de todas as coisas estranhas que a Margaret viu, ela pelo menos deveria escutar um pouco o cara. Além disso, pessoal, uma coisa que precisamos reparar é que se Brennan decidiu chamar a garota para conversar fora da igreja, é porque falar sobre isso lá dentro seria perigoso, indicando que realmente tem algo de errado com as pessoas daquele lugar, ou com aquele orfanato inteiro. Mais tarde, a novata vai dar aula para as meninas no jardim, e percebe que Carlita não estava presente. Por isso, Margaret pergunta para suas alunas onde estava Carlita, e elas contam que a sua colega tinha ido para o quarto ruim. Então ela corre até uma das irmãs para perguntar por que tinham enviado sua aluna para um quarto ruim, e ela conta que a garota tinha mordido uma das freiras. Mesmo assim, ela pede para ser levada até a Carlita, pois não achava certo o que faziam com a garota, por saber exatamente o que ela passava. Assim que tira a Carlita daquele quarto deprimente, Margaret se senta com ela para contar sua história de vida, falando que era tratada exatamente como a sua aluna. Mas diferente de Carlita, que lutava e mordia as freiras para resistir a esse tratamento ruim, Margaret sempre tentava fugir dos seus problemas, e por isso respeitava muito a garota. Nesse momento, Margaret ouve gritos vindo de dentro do internato, e vai até lá checar o que estava acontecendo. Porém, ela se assusta ao ver que uma mãe estava dando à luz na clínica do internato. Só que ao observar o processo, a jovem percebe que tinha algo errado, já que estavam prendendo a gestante na cama, e usando algum tipo de entorpecente para manter ela calma enquanto retiravam o bebê. Porém, as coisas ficam estranhas mesmo quando a Margaret percebe um braço demoníaco saindo de dentro da mulher, e a cena é tão grotesca que faz a noviça desmaiar. Por isso, ela é levada até a enfermaria, onde é socorrida, e quando se recupera, a freira se junta às suas irmãs, que estavam brincando em uma espécie de festival com todas as crianças, até que ela nota Carlita sentada sozinha e afastada de todos. Mas quando se aproxima, a jovem vê a Angélica sentada perto da menina e cochichando algo em seu ouvido. Em seguida, a Angélica entrega um desenho a Margaret do parto que tinha acontecido mais cedo, só que ela não gosta nada das brincadeiras de Angélica, criticando duramente a moça, que sai dali irritada, mas não antes de meter um beijão na Margaret na frente de todos. Então, depois dessa esquisitice, a noviça leva a Carlita para brincar com outras garotas, até que elas notam algo
algo estranho, pois Angélica tinha subido no telhado pingando álcool em si mesma, enquanto sorria loucamente. E aí a freira diz que esse espetáculo era todo para Carlita, e até a fogo em si mesma indo de base no processo. E é claro que a cena deixa todas as crianças do internato traumatizadas. Vendo a loucura que acabou de acontecer, e se lembrando do que Brennan tinha lhe dito, Margaret decide procurar o padre para tentar entender o que estava acontecendo. Bom, isso foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi em muitos sentidos. Primeiro, que um parto sendo feito em uma sala aberta onde qualquer pessoa pode ver a mulher parindo é meio sem noção, principalmente porque tem diversas crianças que ficam transitando pelos corredores. E isso pode fazer a grávida ficar estressada, dificultando o parto e causando mal ao bebê no processo. Fora que quando a mulher começou a surtar, as enfermeiras parecem ter dado uma espécie de anestesia para ela. E isso é uma prática muito perigosa, pois dependendo do tipo de anestésico, além de causar mal para a mãe e o bebê, também pode dificultar e muito o parto. Isso porque no caso de parto normal, que é o que aparentemente essa moça estava fazendo, o uso de anestesia pode fazer ela perder a força necessária para empurrar a criança para fora, gerando diversas complicações no processo. Mas lembrando que isso varia de caso para caso. Fora que não vamos comentar o fato daquela criatura horrenda saindo da mulher, e ao invés de fazer algo sobre ou pedir ajuda, ela apenas desmaia e acredita que tudo não passou de um sonho. Principalmente porque essa história de açúcar no sangue estar baixo, mesmo que possa causar mal-estar e desmaios, não gera alucinações daquele nível. Quanto a Angélica, definitivamente tem algo estranho com essa garota, pois ela parece ser meio doida, já que beijar a boca de alguém sem permissão é algo extremamente desrespeitoso, mas ainda assim ela parece ter uma relação afetuosa bem próxima com a Carlita. Portanto, Margaret poderia tentar perguntar à freira se ela sabia um pouco sobre a história da menina, e de preferência sem criticar ou falar mal dos desenhos feitos por elas, pois a Margaret precisava ser o mais amigável possível se quisesse enturmar com as duas, se bem que agora não é mais possível, já que a Angélica virou um churras, e traumatizou todas as outras crianças no local. Fora que quando Margaret vai encontrar o padre Brennan, vemos que o cara checa se a noviça estava sendo seguida, além do fato de ele ter quase meia dúzia de trancas à porta, sinalizando duas coisas: ou ele é louco, ou as pessoas com quem o padre está lidando são muito perigosas. Mas logo vamos descobrir as respostas para todas essas perguntas. No apartamento do padre, Margaret conta que uma das irmãs tinha virado churrasco, e pergunta ao cara o que estava acontecendo. É aí que Brennan conta a história mais bizarra do mundo, pois ele entrega uma foto a Margaret onde estavam as irmãs Romana e Sylvia, junto de um padre que a jovem se lembrava de ter visto na igreja. Então, Brennan revela que aquele era o Espileto, e conta que na verdade existiam duas igrejas dentro das instituições católicas, uma que realmente queria fazer o bem e seguir a Deus, e outra que estava sedenta por poder, e faria de tudo para consegui-lo. Essa segunda igreja estava percebendo que o mundo tinha mudado muito, e que as pessoas estavam cada vez menos procurando as igrejas, o que consequentemente estava tirando o poder político e econômico deles, pois a crença era uma arma poderosa. Por isso, esses loucos começaram a armar um plano para trazer o anticristo para a Terra, acreditando que podem controlar ele de alguma forma, para fazer mal à humanidade somente até o ponto em que as pessoas ficariam desesperadas, e iriam voltar para as igrejas procurando por ajuda. E para realizar esse plano, eles estavam usando o demônio Chacal, para relaxar sem autorização com membros devotos dessa seita, para gerar a mãe do anticristo. E Brennan acreditava que essa mãe seria a Carlita. Porém, assim que o cara termina de falar, Margaret presume que ele era um louco, e pede para ir embora. Mas antes de liberar a jovem, o homem pede para que ela consiga os registros de nascimento da garota, para poderem ver algo, pois ele sabia que a Carlita tinha nascido no dia 6 de junho, às 6 da manhã, gerando a marca 666 em seu corpo. Se isso for verdade, eles deveriam agir logo, pois o poder maligno dentro dela iria fazer de tudo para proteger o nascimento da criança, que trará destruição ao mundo. Mesmo desconfiando do padre, Margaret fica com essa história na cabeça. E em um dia, quando o internato vai fazer uma excursão para um museu de arte, ela se senta perto de Gabriel no ônibus para perguntar se ele sabia algo sobre o passado de Carlita, ou se tinha alguma forma de Margaret ter acesso a essas informações. Porém, quando o rapaz nota que Sylvia estava observando, ele diz que não sabia de nada sobre isso, deixando claro que realmente tem algo estranho acontecendo. Mais tarde, enquanto passeavam pelo local, Margaret decide chamar Carlita para conversar, perguntando se tinha algo estranho acontecendo com a menina, para saber se realmente ela poderia ajudá-la. Então, Carlita revela que andava vendo coisas bizarras e sentindo algo estranho se aproximando, mas a noviça conta que também já tinha passado por isso na infância, e que esses pensamentos só passavam de mentiras criadas por suas mentes. Isso chateia a garota, que vê Margaret como outras freiras que a torturavam diariamente. Por isso ela foge da sua cuidadora, e Margaret vai atrás dela para se desculpar. Mas quando encontra a Carlita, a moça vê algo que gela o seu sangue, pois ao seu lado estava Angélica, completamente ferida por conta do incidente. Só que antes de poder fazer algo, Sylvia aparece dizendo que estava rolando um motim dos protestantes do lado de fora, e elas precisavam fugir dali com as crianças. Com isso, Margaret escolta a Carlita até o lado de fora, onde parecia ser literalmente uma zona de guerra, mas a coitada acaba se perdendo das outras, e fica presa em meio à multidão de protestantes. Até que uma criatura que não era humana começa a tocá-la e lamber o seu rosto, fazendo a moça entrar em completo pânico. E de longe, Sylvia apenas assistia a noviça gritando enlouquecidamente. Ok, galera, essa ideia da vinda do anticristo pra Terra é retratada em várias histórias bíblicas e religiosas ao longo dos anos, e existem três teorias principais em volta do seu nascimento. A primeira é que ele nasceria exatamente como Jesus,
ou seja, teria uma mãe humana e um parto normal, sendo possuído ou influenciado por Satanás ao longo da sua vida. A segunda é que ele vai simplesmente aparecer sobre a Terra como uma força da natureza, surgindo do completo nada. E a outra é que ele na verdade é uma energia, uma influência negativa que nos direciona para o apocalipse. Mas aqui eles parecem ter levado a teoria do parto normal a sério. E então também vamos nos basear nisso para derrotar a criatura. Isso porque se o anticristo vai nascer apenas como um bebê normal, sem qualquer poder, isso nos dá a opção de tentar fazer algum ritual para selar os seus poderes, ou em caso de emergência, finalizar o capetinho enquanto ele ainda não pode se defender. E por favor, não me cancelem, isso é apenas um filme. Assim, poderíamos derrotar essa criatura, porque ele sempre é descrito como um ser que vai ter um poder gigantesco durante a sua vida adulta, além de virar um grande líder manipulador, que irá ter uma influência gigante a nível mundial. Portanto, essa tese de controlar o anticristo é impossível, já que alguns acreditam que ele terá poder para rivalizar com Jesus, podendo operar milagres e até mesmo escapar da morte. Porém, não temos confirmação nenhuma de que Brennan estava dizendo a verdade, já que esse idiota veio falar tudo isso apenas com uma única foto de um bebê como prova, se é que dá pra considerar isso uma prova. E já que o cara foi excomungado da igreja, Margaret deveria ir atrás das pessoas que trabalhavam com ele para descobrir se o cara é realmente louco, ou se ele tem embasamento para tudo que está falando. Porque querendo ou não, nesse pequeno período de tempo, Margaret viu um capetinha nascendo e teve toda aquela história macabra com a Angélica, sem contar que tem um período de tempo da memória dela que sumiu. Por isso, não podemos descartar nada do que o Brennan está falando, já que não sabemos a verdade do que está acontecendo, e qualquer informação pode ser útil, principalmente porque aquela alucinação do demônio tocando a Margaret pode significar que a criatura escolheu ela para fazer a sua próxima cria, o que é no mínimo perturbador, mas temos que levar em consideração para nos protegermos. E como eu disse antes, não sabemos quantas pessoas estão envolvidas nisso, quem elas são e nem a influência que essa seita tem. Portanto, não podemos sair perguntando essas coisas suspeitas para qualquer pessoa como a Margaret fez com Gabriel, pois ele poderia facilmente ser um cultista e estar envolvido com toda essa loucura, ou acabar comentando isso com alguém que é um cultista, prejudicando a Margaret indiretamente. O melhor a se fazer é observar com atenção e tentar identificar pessoas confiáveis para adquirir informações, ou contratar um detetive particular para investigar o caso, sem se expor demais e acabar sendo pega. E isso é algo que o Brennan poderia ter feito, já que ele está há um tempo investigando tudo isso. Preocupada com a sanidade da irmã, Silva chama Margaret para conversar e diz que teriam que adiar os votos da Margaret por conta do contato com a Carlita. Fora que Lawrence tinha comentado sobre as alucinações dela na infância, e ambos estavam preocupados que a proximidade com a Carlita estivesse trazendo esses problemas mentais à tona novamente. Mas Margaret rebate, falando que ela ficava perto da garota porque ninguém mais se importava com a coitada. Apenas afastavam a garota das outras crianças, tratando ela como um peso, além de trancarem ela sozinha num quarto ruim, sendo que a culpa de Carlita estar piorando era da Sylvia. Com isso, a freira fala que agora tinha certeza da doença da Margaret, e avisa que se a noviça se aproximasse da garota, ela sofreria sérias consequências. Depois dessa paulada, a jovem vai para casa triste, mas no meio do caminho ela encontra Paolo, e pede para Luca parar, pois queria tentar conversar com o cara para saber o que tinha acontecido no dia em que ela bebeu. Só que o cara corre dela, dizendo que não sabia, e pedindo que a moça ficasse longe dele e procurasse pela marca. Nesse instante, ele é atropelado por uma caminhonete que prensa o cara contra a parede. Então Margaret vai até o cara chorando, e dizendo que iria tentar ajudá-lo. E aí ele fala que estava preso, pedindo para sair, pois doía muito. Só que na tentativa de tirar o cara do muro, ela acaba partindo Paolo ao meio, literalmente, e adquiriram um belo de um trauma que não deixava a moça dormir, e ela passava quase todos os seus dias rezando para tentar obter perdão. Muito tempo se passa, e finalmente chega o dia de luz acender a freira e assumir o seu matrimônio com Deus. E enquanto a cerimônia acontecia, Margaret se aproveita para se infiltrar na sala de Sylvia, procurando pelos arquivos de nascimento. Mas tudo que ela encontra é uma chave misteriosa embaixo da mesa da freira, que abria uma passagem secreta na parede atrás dela, dando em uma espécie de catacumba antiga. Lá dentro, Margaret encontra os arquivos da tal Ciana, descobrindo que esse não era o sobrenome da garota, mas sim o nome do experimento que a igreja estava realizando. E Carlita não era a primeira versão dessa atrocidade, e sim a 14ª, pois os 14 bebês tidos antes dela no experimento, infelizmente nasceram com má formação e deficiência, falecendo pouco tempo depois do nascimento. E como o Brennan tinha dito, Carlita realmente nasceu no dia 6 do 6º mês, às 6 horas, dando o número da besta. Ok, antes de tudo, eu tenho que falar que esse velho só pode ter dormido no volante, ou ele estava querendo se esborrachar naquela parede de propósito. Sério, quem que vem naquela velocidade sendo que tem uma parede na frente? O tinhoso com certeza estava no volante, porque não é possível uma parada dessa. Dito isso, é bem óbvio que tem algo de errado acontecendo nessa igreja. Isso porque está claro que as freiras estão tentando afastar a Carlita da Margaret a qualquer custo, provavelmente por medo, pois a noviça sabe demais e pode acabar contando a verdade para a garota que vai tentar fugir, ou acionar as autoridades competentes. Sabendo disso, Margaret devia se afastar da Carlita pelo menos até a poeira baixar, ou tentar encontrar outras formas de se comunicar com ela, como deixar bilhetes embaixo da porta do quarto dela à noite, enquanto todas as freiras estiverem dormindo. Se bem que a Margaret não parece se importar muito em ser pega, já que ela nem se deu o trabalho de colocar algo para bloquear a porta do escritório da Sylvia, sendo que se alguém entrar
encontrasse ali de surpresa, ia pegar ela no flagra. Quanto a esses vários experimentos, é impressionante que ninguém nunca tenha ouvido dezenas de mulheres gritando no porão da igreja, nem tenham notado a gravidez repentina de freiras, que geralmente aderem ao celibato e não dão relaxadas. E mesmo se não estranhassem as gravidez, com certeza notariam os desaparecimentos das freiras, porque com certeza algumas mulheres devem ter batido as botas nesse experimento terrível. E falando em experimento terrível, Margaret deve ter ficado biruta mesmo, para puxar uma pessoa prensada contra a parede do lugar, sendo que nessa situação a primeira coisa deveria ser chamar uma ambulância e desligar o motor do veículo para impedir qualquer movimento brusco. Mexer no corpo só abriria ainda mais as feridas, e por falar nela, outra coisa que a garota poderia ter feito é pedir casacos emprestados às outras pessoas para tentar estancar qualquer ferida visível até os médicos chegarem, já que puxar ou tentar mover a vítima só vai piorar tudo, principalmente porque não sabemos a gravidade da lesão. Mas eu acho que mesmo fazendo tudo isso, esse cara ia de base, afinal era o capiroto que estava dirigindo aquele carro. Assustada com tudo que descobriu, Margaret enrola todos os arquivos em um pano e corre para o salão, mas infelizmente a cerimônia da luz já tinha acabado, e tinham diversas crianças e funcionários nos corredores. Só que ao invés de fugir dali o mais rápido possível, Margaret vai até a Carlita tentando tirar a garota dali, só que ela é cercada pelas freiras. Então, com o pouco tempo que a moça tinha, ela arrasta a Carlita até seu quarto e bloqueia a porta, dizendo para a garota que acreditava nela agora, e iria protegê-la de tudo. Com isso, a garota esconde os arquivos embaixo do colchão, e pega uma das tábuas da cama para se defender, mas de nada adianta, e ela é capturada. Porém, enquanto as freiras lhe jogavam no chão, Margaret vê a marca 666 no céu da boca da Carlita, entendendo que realmente tudo era real. Por isso, antes de ser trancada, a moça gesticula para Gabriel que tinha escondido algo na cama. E aí ela é jogada no quarto ruim onde colocavam a Carlita, e começa a ouvir vozes vindo das paredes, até que encontra no chão o desenho que Carlita ficava fazendo enquanto tinha que ficar naquele maldito cômodo, que era um desenho detalhando especificamente os fatos que aconteceram nos últimos dias, como se fosse uma profecia. Conforme o tempo vai passando, as vozes vão aumentando, até que ela vê a Angélica aparecendo no canto do quarto completamente carbonizada. Só que quando a aparição ia atacá-la, Gabriel surge para resgatar a freira, dizendo que achou os documentos e precisava tirar ela dali o mais rápido possível. Juntos, a dupla vai para o apartamento de Brennan, que pergunta se os dois foram seguidos, mas Gabriel fala que não, pois só o Luca tinha trazido eles ali, mas o cara era confiável. Com isso, os três iniciam uma investigação nos documentos, pois precisavam provar tudo o que aconteceu se quiserem levar o caso na justiça. Pois de acordo com o Brennan, como as mães do Chacal só davam à luz a garotas, provavelmente para o nascimento do anticristo, o demônio tinha que cruzar com a sua própria cria. E sim, pessoal, isso é bem nojento. Só que aí a Margaret percebe algo que muda tudo, pois a criança na foto de Brennan possui a marca na cabeça, portanto aquela não era a Carlita, que tinha uma marcação no céu da boca. Com isso, eles concluem que provavelmente foram duas crianças que sobreviveram, e começam a procurar a pasta dessa garota. Até que a Margaret abre a pasta da Sienna de número 5, e percebe que além da foto se encaixar perfeitamente bem, a data de nascimento daquele bebê era idêntica à sua. Nesse momento, todas as lembranças voltam, e ela se lembra que foi levada pela igreja para o Chacal dar aquela relaxada não intencional, e que um dos cultistas que estava lá era o próprio Paolo. Portanto, o cara sabia de tudo, e ainda tentou avisá-la antes de ser atropelado, pedindo que ela procurasse pela marca. Ao descobrir a verdade, Margaret entra em completo choque, se debatendo enlouquecidamente, até que Brennan pede para ver a marca em sua cabeça, e fala que provavelmente trouxeram Margaret para Roma apenas para esse propósito, se tornar a mãe do anticristo. Ok, de todas as decisões que Margaret poderia ter tomado nesse momento, ela escolheu a pior. Isso porque a moça descobriu tudo o que precisava, e tinha em suas mãos provas irrefutáveis dos experimentos feitos por aquela seita. Mas ao invés de sair correndo dali e levar tudo pro Brennan sem levantar suspeitas ou chamar atenção, a moça decidiu agarrar Carlita na frente de todo mundo, menos de 24 horas depois da Silvia avisar que isso teria consequências. Sendo que se a Carlita fosse a mãe do anticristo, ela teria os poderes do demônio protegendo ela, e a igreja também não ousaria fazer nada com a menina, pois precisavam dela para gerar o seu pseudo-salvador. Tudo que ela fez foi chamar a atenção para si mesma, e fazer todos desconfiarem dela ainda mais. Sendo que com a ajuda de Brennan e possíveis reforços, eles poderiam facilmente ajudar a tirar a garota daquele lugar, mas sozinhos seria quase impossível de fazer isso. Quanto a Gabriel, é bom não confiar muito nesse cara, já que ele pode ser um infiltrado coletando informações para a seita, pois não sabemos quantas pessoas fazem parte dessa organização. Fora que é bem estranho o cara ter entrado naquele quarto com tanta facilidade, pois se Margaret fosse uma ameaça tão grande, eles iriam deixar alguém vigiando a porta. E Luca também pode ser um membro da seita, mas mesmo que ele não fosse, escolher usar justo o carro dele é uma burrice sem tamanho, pois as pessoas da igreja sabiam qual era o carro do cara e poderiam localizá-lo nas estradas com muita facilidade. Seria melhor ter ido a pé ou pedido um táxi. Quanto a Margaret, é muito estranho que ela nunca tenha se perguntado nada sobre o seu passado, e nem tentado encontrar seus pais biológicos, ou mesmo tentado saber mais sobre a sua origem. Até porque existem diversos programas sociais que ajudam as pessoas a descobrir essas coisas, para ao mínimo terem a chance de saber como nasceram, e principalmente o motivo de terem sido abandonados. Percebendo que estava grávida do anticristo, Margaret pede a Brennan que lhe ajude, pois precisava tirar aquela coisa de dentro dela. E como eles sabiam que faltavam poucas horas para a meia-noite do dia 6 de junho, que é quando a igreja viria atrás da criança, Brennan contata um médico conhecido para retirar o feto. Só que no meio do
caminho, Margaret começa a passar mal, indicando que a criatura estava prestes a vir para o mundo. Porém, quando estavam indo ver o doutor, um carro colide contra eles, deixando os 3 homens inconscientes. A única que fica acordada é a Margaret, que sai do carro se contorcendo toda e caindo de joelhos no chão. Nesse momento, a sua bolsa se rompe e a barriga dela começa a crescer sem parar, como se o bebê se desenvolvesse na velocidade da luz. É aí que a igreja para pegar a moça e levá-la até as catacumbas, onde fariam o parto. Mesmo gritando de dor e implorando por sua vida, Margaret não é ouvida, e Lawrence aparece para dizer que estava certo quando disse que a moça ia fazer grandes coisas, pois seria responsável por ajudar a redimir a igreja e trazer as pessoas de volta até eles. Por isso, o homem cuidou dela desde muito pequena como uma filha, e ele jura que depois do parto, a jovem estaria livre para viver como bem entendesse. Com isso, a seita começa a fazer uma espécie de cesárea para retirar o bebê, enquanto todos assistiam o parto, inclusive Luz, que pelo jeito já fazia parte da seita há muito tempo, pois ela encobriu o que aconteceu naquela noite. Pouco tempo depois, a placenta é retirada, mas para a surpresa de todos, existiam 2 bebês ali dentro, uma menina e um menino, que foi tratado como o tal Messias que salvaria a igreja, recebendo as bênçãos de todos, enquanto a menina foi deixada de lado como lixo. E depois de fecharem a cesárea da Margaret, ela pede para segurar um pouco o seu filho. E então a Sylvia aparece dizendo que era importante para a criança ter o conforto da mãe, revelando que foi ela quem deu à luz a Margaret. E aí o Lawrence entrega o garoto para a mãe, e pergunta se a jovem estava ouvindo a voz de Deus agradecendo por seus serviços. Só que nessa altura do campeonato, Margaret estava para poucas ideias e crava um bisturi no pescoço do cardinal. Em seguida ela se levanta e se prepara para finalizar a criança, mas hesita ao ver o rosto de um simples bebê. Só que isso dá tempo para a Luz cravar um bisturi na barriga dela, tomando o bebê dos seus braços. Então Sylvia pede que queime todas as provas, inclusive o corpo da menina e da mãe. Só que quando o fogo começa a se espalhar, vemos Margaret se levantando e pegando a menina nos braços, enquanto ouvia o demônio chacal queimando no fogo e se retorcendo de dor. E aí, quando achava que teria o mesmo destino do pai dos seus filhos, Carlita aparece resgatando a moça, que tanto lhe ajudou, e fugindo daquele inferno da terra com ela. Ok, galera, eu sei que o que eu vou falar soa meio frio, mas nós estamos falando do nascimento do anticristo. É o Tinhoso, o mochila de criança, o Cramunhão, uma entidade bíblica que tem o poder de trazer o fim do mundo como nós conhecemos, com poderes malignos inimagináveis, e sendo um ser que a humanidade não conseguiria matar ou combater. Portanto, caso seja necessário, o Padre Brennan e o Gabriel deveriam finalizar a Margaret para ganhar mais tempo, ou pelo menos levar essa mulher em outro carro, e para um lugar bem longe, pois as freiras iam demorar para tentar fazer outro anticristo usando o Chacal, já que a Carlita é muito jovem e dificilmente conseguia ter uma gravidez. E sim, pensar nisso é bizarro e nojento, mas essas pessoas estão dispostas a fazer de tudo para concluir seus objetivos. Então, depois de finalizar a Margaret para parar a gestação, Brennan devia unir forças com Gabriel e levar os arquivos até pessoas de confiança, depois tirar algumas cópias para o caso de algo ruim acontecer, é claro, e com a ajuda dos reforços, salvar a Carlita. Mas agora que Margaret foi capturada, tudo está acabado, pois uma cesariana tem um risco altíssimo de romper os pontos com movimentos bruscos, então a jovem não tem como correr ou lutar sem acabar abrindo que nem um saco de batatas e colocando todos os órgãos para fora. Algum tempo se passa e as freiras entregam o anticristo para o embaixador dos Estados Unidos em Roma, que tinha acabado de perder um filho e que queria adotar o menino para ter um novo começo e substituir a perda. Com isso, a influência da criança logo se espalharia para o resto do mundo, e na visão dessa seita maluca, o mundo será salvo por isso. Vários anos se passam, e longe dali vemos que Margaret recomeçou sua vida, com a sua irmã mais nova, e elas vivem felizes como uma família comum, escondidas nas montanhas. Até que um dia, Brennan vai visitá-las, e é recebido com uma espingarda. Com isso, o homem revela que só veio avisar que a igreja sabia que a Margaret e a menina tinham sobrevivido, e que aquela garotinha iria ser muito importante para desbancar o reinado do anticristo um dia, pois o rapaz já tinha sido adotado por uma família muito poderosa, e logo ele começaria a espalhar o mal pelo mundo. Só que Margaret fala que só queria viver uma vida normal com a sua família, e pede para o homem ir embora se não quisesse tomar um tiro. Porém, antes de ir, Brennan conta que o garoto já tinha até um nome, e o nome do anticristo era Damien Thorn. Fala galera, se vocês tivessem que lidar com essa seita macabra, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se a sua cidade fosse invadida por vermes gigantes que vivem embaixo da terra, o que você faria? Quer saber como se livrar dessas criaturas? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tomem cuidado quando forem visitar alguma igreja, pois não tem como saber se ela vai ser responsável pela vinda do anticristo.